A Profecia, 16 de dezembro de 1968. Em seu poema chamado Europa, que é uma profecia sobre você, William Blake disse: então Anita Armon acordou, nem sabia que havia dormido, e 1800 anos se passaram como se não tivessem existido. Contada na forma de uma história, Blake usou o nome Anita Armon para expressar qualquer desejo ou imagem que emanasse. Anita Armon é a emanação de Lós, que, na história, tinha a semelhança do Senhor e de toda a imaginação. Entretanto, na imagem dele, o Anita Armon dele, Lós a transforma em realidade, e quando ele acordou não sabia que tinha dormido, mas 1800 anos se passaram. No meu caso, 1959 anos se passaram, mesmo que não tivessem se passado, e eu não tinha ideia de que havia entrado em uma imagem chamada Neville e tornado ela real. Mas eu, em toda a imaginação, amei tanto a sombra que lancei que entrei nela e a tornei viva. Para aqueles que estão na imortalidade, eu parecia alguém dormindo em um sofá de ouro, mas para mim mesmo era um andarilho. Embora perdido em uma noite sombria, mantive a visão divina em tempos problemáticos. Eu continuei sonhando que era Neville, até que acordei, não sabendo que havia dormido. Ainda assim, 1959 anos passaram voando como se nunca houvessem existido. Blake nos conta que no início estávamos todos unidos a Deus em uma morte como a dele. Então nós ouvimos a história e entramos em nossas sombras. Agora, uma sombra é uma representação, seja na pintura ou no drama, distinta da realidade retratada. Paulo reconheceu a sombra quando perguntou aos Gálatas: quem o enfeitiçou, diante de cujos olhos Jesus Cristo foi publicamente retratado como crucificado? Deixe-me perguntar apenas isso: você recebeu o Espírito pelas obras da lei ou ouvindo com fé? Você é tão tolo, tendo começado com o Espírito, você agora termina com carne, vendo Jesus Cristo como alguém do lado de fora? Tendo ouvido a história de Jesus Cristo, você é chamado para entrar no personagem central e permanecer lá até que a história se exteriorize. Deus nos destinou, no amor, a sermos filhos dele por meio de Jesus Cristo, de acordo com o propósito da vontade dele. Se apaixonando pela imagem dele, Deus entrou nela e se tornou filho dele. Tendo declarado o que iria fazer, Deus faz isso através de seu modelo chamado Jesus Cristo. Sabendo o que você quer, quando você concebe uma cena que implica que você o tem, este objetivo se torna o padrão para o seu desejo se desdobrar. Jesus Cristo é o padrão de Deus, o próprio propósito que ele estabeleceu para a plenitude dos tempos. Cristo é um plano. A imagem de Deus entrou e tornou tão real que Cristo afirma que é a imagem. O plano de Deus se desdobrou completamente em mim. Quando acordei, não sabia que tinha dormido, e 1959 anos se passaram, mesmo que não tenham se passado. Isto é verdade para toda criança nascida de uma mulher, pois estávamos todos reunidos e unidos a Ele em uma morte como a dele. Portanto, certamente estaremos unidos a Ele numa ressurreição como a dele. Blake, escrevendo em 1794, sabia que 1800 anos haviam se passado quando ele, Anita Armon, acordou. Blake sabia que ele mesmo era a emanação, a sombra que Deus entrou e se identificou como aquilo. Blake nos conta que foi a imagem que acordou sem saber que havia dormido. A emanação é sempre feminina. Eva saiu de Adão. Todo desejo é feminino, independente de qual seja uma casa, dinheiro ou um carro novo.
A imaginação é o masculino, que deve deixar para trás toda dúvida, todo pensamento de impossibilidade e apegar-se à emanação desejada até que os dois sejam apenas um. Para fazer isso, a imaginação deve entrar nas sombras e permanecer lá até que exista apenas a consciência de ser ou possuir o desejo realizado. Neste mundo de César, poderia levar 1 hora, 1 dia, 1 semana ou 1 mês para despertar o desejo interior e projetá-lo na tela do espaço. Mas você deve entrar na imagem e permanecer lá, assim como Deus fez na fundação do tempo, para fazer você Ele mesmo. Deus então se tornou eu. Então, quando ele despertou na tumba, eu não sabia que havia dormido. Na verdade, eu não sabia que tinha sido colocado ali, pois me tornei um com ele. Em seu livro sobre Milton, Blake nos conta que quando entrou na sombra dele, ele apareceu para aqueles na imortalidade como alguém dormindo em um sofá de ouro, mas para si mesmo ele era um andarilho, perdido na noite sombria. Não é esta a história de todos? Perdida e confusa, a imaginação é fiel à imagem que assumiu, dizendo: eu sou John, eu sou Ray ou eu sou Natalie. Agora, na imagem do ser por quem me apaixonei, Neville é a minha emanação, minha sombra e a imagem a qual eu fui fiel. Muitas vezes me considerei um andarilho em uma noite sombria, confuso e sem saber onde procurar $1. Mas aqueles que contemplam na morte me viram como alguém dormindo em um sofá de ouro. Eles sabiam do propósito por trás da minha entrada no estado do sono, mas eles não sabiam o que eu estava experimentando. Você está neste mundo porque você está apaixonado pelo ser que você acredita que é. Você pode dizer que isto não é verdade, mas eu digo que é impossível para um pensamento maior do que si mesmo saber disso. Não acredite em ninguém que afirme saber. Não acredite em ninguém que afirma amar alguém mais do que a si mesmo, pois eles não fazem isso. É impossível para um pensamento ser maior do que a imagem que acredita ser. Sim, você quer companheirismo, segurança e saúde, pois tudo isso faz parte da imagem pela qual você se apaixonou e na qual entrou. Você agora está vivo porque você, um ser vivo, deu a imagem chamada pelo seu nome terreno de vida. E você a transformará em um espírito estimulante, porque é isso que você realmente é. Antes deste drama chamado vida ter começado, você predeterminou um padrão perfeito chamado Jesus Cristo, que o levaria de volta para onde você estava antes de entrar na imagem. Agora, neste mundo, um homem que deseja ter sucesso nos negócios pode se sentar e mapear um padrão, uma cena, que implicaria que ele obteve o sucesso que deseja. Então, se ele entrar na cena e acreditar na verdade dela, o padrão de sucesso se revelará e o mundo irá confirmá-lo. Mas ele deve persistir na imagem de sucesso, assim como Deus persistiu, pois chegará o dia em que Deus despertará e expressará o sucesso que ele acredita ser. Deus entra na imagem de cada criança nascida de mulher para lhe dar vida. Neste momento, o eu real e imortal de Deus é, para aqueles que habitam na imortalidade, como alguém dormindo num sofá de ouro. Mas para si mesmo ele se parece com um andarilho, perdido em uma noite sombria. Chegará o dia em que acordará e, desconhecido para ele, 1.800 ou 2.000 anos terão se passado como se não tivessem existido. Utilize a mesma técnica que Deus usou para se tornar você. Como alguém cujo nome para sempre é Eu Sou, Deus se apaixonou por você, sua imagem, e entrou nela. Agora, sabendo que você existe, você diz que eu sou. Então,
Deus está ocupando sua imagem e agora responde pelo nome que você recebeu ao nascer. Intrigado pela ideia de se expressar em um corpo de carne e osso, Deus entrou neste corpo sonhando que é Neville. Deus se deitou dentro de mim para dormir e, enquanto dormia, sonhou que era eu. E 1959 anos depois, quando Deus acordou, eu soube que eu não havia dormido. E pensando bem, era como se aquilo não tivesse existido, pois quando Deus atingiu o objetivo dele, que era despertar, ele estava consciente do fato de que ele era quem ele amava e todo o tempo desapareceu. Antes do despertar, existem barreiras que separam Deus e a imagem dele, mas uma vez alcançado o objetivo dele, Deus desperta para a consciência de que ele e sua imagem são um. Esta é a história que o mundo celebra e chama de Natal. Natal não é a reencarnação de Deus, mas o despertar do homem como Deus. Tendo adormecido e entrado na imagem dele, Deus se tornou um ser vivo. No caso de Blake, levou 1.800 anos. Por que alguns levam 2.000 e outros 100 anos para despertar? Depende do grau em que Deus está perdido no sonho. Até que ponto você está perdido em seu sonho de sucesso? Seu mundo é o seu sonho empurrado. Quando você consegue se convencer 100% de que tem sucesso, o sucesso é seu. Você deve se tornar tão intenso de modo que se esqueça completamente que aquilo era apenas um desejo. Você deve domar o novo estado selvagem em que entrou até que sua naturalidade o faça esquecer todo o resto. Foi assim que Deus se tornou você. Jesus Cristo, o padrão de salvação de Deus, começa a se revelar à medida que você acorda e ressuscita da tumba onde Deus entrou. Sendo a própria vida, Deus entrou em você, a sombra dele, que não tem vida própria, e a tornou viva. Ao entrar pelas portas da morte, sua imagem, Deus, deitou-se no túmulo daquela imagem, em visões da eternidade, até que ele acordasse. No Antigo Testamento, a questão é perguntada: desperta, ó Senhor, desperta. Por que nos rejeitar para sempre? E no Novo Testamento, Deus, o Senhor, desperta para descobrir que é um com a imagem pela qual se apaixonou. Tendo se apaixonado por ser você individualmente, quando Deus acorda, você é Ele. Isto é Natal. Quando Deus se encarnou na imagem, ele também se apaixonou por ela. O tempo foi dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Blake nos conta que, para ele, foram necessários 1.800 anos para que Deus passasse de antes de Cristo para depois de Cristo. No meu caso, foram 1.959 anos. Cada caso é diferente, como nos dizem, cada um na sua ordem. Eu não sei se esta ordem foi pré-determinada ou não, pois o livro de Efésios nos diz que ele nos destinou em amor para sermos seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. O Deus que sonhou em mim é o mesmo Deus que sonha em você. Foi realmente uma ordem o fato de que eu não poderia ter despertado antes de 1959? Eu não sei. Só sei que foi neste ano que Deus despertou em mim. Porém, eu não sabia que havia adormecido naquele crânio. Mas quando emergi, o simbolismo registrado como revelador do nascimento de Deus me cercou. Este foi o momento em que Deus acordou e nasceu em uma região superior do próprio ser. Tendo-se identificado com aquele que amava, aquele se ergueu e nasceu como Deus. Deus está apaixonado pela própria imagem, pela própria sombra, que, assim como um reflexo no óleo ou na água, está morta. Não tendo vida em si, Deus ama tanto a sombra dele que ele entra nela e sonha que é ela.
Sendo um espírito estimulante, Deus primeiro anima a sombra e ela se torna sólida e real no mundo dele. Ele caminha e fala, conhece a tristeza e a alegria, doença e saúde, até que o sonho esteja completo. Então Deus desperta um padrão pelo qual ele saberá que chegou ao fim. Este padrão era pré-determinado. O primeiro segmento é despertar e se levantar do próprio sono da morte para ser designado Filho de Deus em poder. Então, ele descobre a própria paternidade quando o filho dele o chama de pai. Passado um curto intervalo, ele então se corta em dois. Ele é o sacrifício dele para esta realização maravilhosa. Fundindo-se com o próprio sangue que ele encontra na base da própria espinha, Deus acende como uma serpente ardente. Então, a santificação final vem na forma de uma pomba que desce e o sufoca com amor, pois Deus agora realizou o que se propôs a fazer. Você pode imitar Deus enquanto está aqui neste mundo. Se, por exemplo, você deseja ser um grande artista, aclamado em todo o país, trace um plano de sucesso, assim como Deus mapeou um plano de realização que ele chamou de Jesus Cristo. Existem múltiplas formas de imaginar sucesso. Escolha uma cena que implique que você já alcançou o sucesso e quando ela se desenrolar, você saberá como aconteceu. Faça isso e você estará testando o poder infinito que você realmente é. Tendo entrado na sombra que me concebo ser, caminho pelo mundo me perguntando de onde virá o próximo dólar. Ainda assim, aqueles que estão na grande eternidade me veem sonhando em um sofá dourado. Mas ainda sou fiel e mantenho a visão divina em tempos difíceis. Então, como uma mulher em trabalho de parto que suporta as suas dores, depois que a criança nasce, a dor é esquecida no trabalho de realização. Então assim é quando chega o Natal e você, individualizado, se torna Deus. A mesma técnica que Deus usou para torná-lo real pode ser usada para transformar o seu desejo em realidade. Blake disse: se o espectador pudesse ao menos entrar na imagem em sua imaginação, aproximando-se dela na carruagem de fogo do pensamento contemplativo, se ele pudesse tornar uma dessas imagens em um amigo e companheiro, ele se levantaria da sepultura e encontraria o Senhor dele nos ares e então seria feliz. Deus entrou na imagem dele, nos dando vida. Sendo um espírito estimulante, Deus quer que sejamos exatamente como ele é, e por este motivo traçou o padrão para que através dele possamos ser Deus. Quando cumprimos completamente o padrão pré-determinado dele, a barreira será derrubada e seremos um com o infinito. O Natal, como é celebrado pelo mundo cristão, não é Natal. Ele não é algo que acontece do lado de fora. Natal consiste em uma série de eventos que começam quando Deus desperta dentro da sombra na qual ele entrou. Se elevando, Deus deseja sair, e como todas as coisas são possíveis para Deus, ele empurra e o selo aparentemente inquebrantável cai e um poder infinito surge. O simbolismo pré-determinado deve estar lá. Se não estiver, então a visão é um esboço que indica proximidade. É uma sombra lançada antes de coincidir com a visão real. Estas visões são registradas nos 4 evangelhos, dos quais 3 foram escritos por volta de 150 anos depois de Cristo. Os estudiosos acreditam que o livro de João foi escrito no final do 1º século, tornando possível que ele recorresse ao material de origem de todos os outros. João elimina a história de uma genealogia ou nascimento virginal, mas enfatiza a necessidade do renascimento. Ele não lhe conta como isto é feito, mas, usando a palavra anotim, ele lhe diz que o nascimento vem do alto.
Existem dois nascimentos. O primeiro vem do ventre da mulher e o segundo do túmulo acima, e cada nascimento é essencial. Além disso, você deve ressuscitar da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto. João afirma que o próprio Deus se tornou você, dizendo: no princípio havia a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra se tornou carne e ela habita em nós. Aqui vemos que Deus se tornou carne, assim como você é, e diz: eu sou. Portanto, Deus está encarnado como um ser animado, mas isto não é suficiente. Ele quer que você seja como ele é, e Deus é um espírito estimulante. Para fazer isso, o padrão dele deve ser cumprido. E quando ele é, você entra em uma esfera inteiramente diferente, chamada o reino do céu. Tendo se apaixonado pela sua imagem, Deus entrou naquela sombra e a tornou viva ao adormecer. Agora, sonhando que ele é humano, ele ama você, o ser com quem você se identifica hoje. Você pode não estar apaixonado por ser pobre, mas isto não é você. Você poderia ser rico se este fosse o seu desejo, mas você ama ser você mesmo. Você não abriria mão da sua individualidade por nenhum outro ser. Você pode desejar ter o que outra pessoa tem, mas não se você tiver que desistir de sua identidade. Houve um tempo em que aquilo com que você se identificou era apenas uma sombra, uma imagem na qual Deus entrou. Ela estava morta, e pela entrada de Deus, ele a tornou um ser vivo. E quando Deus desperta, este ser vivente se torna um espírito estimulante. Se for um verdadeiro despertar e não apenas um prenúncio, o drama chamado Jesus Cristo se desenrolará em 1260 dias, conforme predito nas Escrituras. Não desanime se suas visões forem prenúncios. A promessa será cumprida, pois você está mantendo a visão em tempos de angústia. Às vezes, como Pedro, você pode ter negado o que é Deus, mas você ainda está mantendo a visão divina. Eu me apaixonei em ser Neville, assim como você se apaixonou pelo ser que é agora. Você sonhou com a pobreza, com a saúde, com o ser amado, com o ser ignorado, mas nunca perdeu a visão da individualidade. Você nunca a perderá, pois foi por aquele por quem você se apaixonou. E no final você despertará como Deus, individualizado. Você saberá que é um espírito estimulante à medida que avança em direção a uma individualização cada vez maior. Este é o propósito de todo o drama e é isto que o Natal significa. Quando isto acontecerá, eu não sei. Blake certamente não tinha 1800 anos, julgado pelo mundo de César. Ele nasceu em 1757 e escreveu seu poema Europa em 1794. Blake estava falando daquele segundo nascimento, acreditando que se estivermos unidos a Cristo em uma morte como a dele, nos uniremos a ele em uma ressurreição como a dele. Blake considerou esta divisão de tempo entre antes de Cristo e depois de Cristo como o início, afirmando que ele era um com Deus quando, se apaixonando pela própria imagem, se tornou uma individualidade universalmente difundida. Começando como começamos, o Deus nele levou 1800 anos para completar o drama e despertar. Em seu poema Europa, Blake fala das 5 aberturas dele. Seus olhos que veem apenas uma pequena parte do infinito, seus ouvidos que ouviram a música dos céus, sua respiração e boca, totalizando 4, mas Blake não nos diz onde está o 5º. Ele, contudo, nos diz que através desta abertura o homem pode sair a qualquer momento e retornar, mas que o homem não escolhe fazer isso. O que é isso senão imaginação? Parado aqui, posso me imaginar em outro lugar. Que abertura utilizo para me imaginar ali? A 5ª das 5 aberturas do homem das cavernas. Em breve, o mundo cristão celebrará
este maravilhoso mistério que é completamente mal compreendido. Mas um dia você, individualmente, experimentará as Escrituras e conhecerá o verdadeiro mistério do Natal. Então você também dirá: eu acordei e não sabia que tinha dormido. A sensação é de despertar, não de ressurreição. Você sabe que está em sua tumba, mas em seu crânio. Por causa de um conhecimento inato, você empurrará a partir de dentro e a pedra rolará quando você nascer do alto. 3 testemunhas estarão lá, 2 negarão o seu nascimento e uma o confirmará, pois você está cumprindo as Escrituras. Quando 2 ou mais pessoas concordam no depoimento, é conclusivo. Uma testemunha declara que você é o pai do sinal, a criança envolta em panos. Você, o pai, testemunha o evento e as Escrituras. A palavra escrita de Deus lhe sustenta. Então, você tem 3 testemunhas, todas concordando em depoimento: a Bíblia, você e uma terceira. Esta é a história do Natal, o momento em que a profecia feita a vocês antes da exigência do mundo é realizada. Agora, deixe-nos ficar em silêncio.